Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos agora ao Paraguai, Assunção. Torcedores na expectativa de soltar o grito de campeão. Chegou o dia hoje, a finalíssima da Copa Sul-Americana. E mais uma vez, com a mega cobertura da Rádio de Minas. Alô, alô, bom dia, Cláudio Rezende. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. O sabadão é do Galo em busca de um título inédito para fechar com chave de ouro a temporada que foi difícil, complicada. Se o Atlético vence hoje, garante vaga para a Libertadores, fase de grupos no ano que vem. Vai disputar a Recopa Sul-Americana com o vencedor da Libertadores, que será decidida semana que vem. Muda o patamar do Atlético para 2026. Por isso, mobilização total por aqui. Toda a cúpula do Atlético presente, desde a última quarta-feira, os jogadores muito concentrados, sabendo do papel deles. Muitos atleticanos viajando, fazendo um esforço financeiro, físico enorme para poder estar junto aqui na capital paraguaia. E o volante Alan Franco vai para o jogo ou não vai? É a grande pergunta. O volante Alan Franco ainda faz um teste hoje, está em tratamento intensivo desde quando chegou aqui com uma lesão na região do quadril. Sentiu o Sampaoli confiante de que o jogador vai se recuperar, ele vai poder utilizá-lo, mas aí depende desse teste, da avaliação final dos médicos do Galo. Se não tiver condições, o Franco deve jogar o Fausto Vera. O provável Atlético para logo mais. Everson no gol. 3 zagueiros, Juan, Vitor Hugo e Alonso, capitão do time. Meio campo, aí fica essa interrogação. Alan Franco ou Fausto Vera? Alexander será o outro volante. Na ala esquerda, o Arana. Na ala direita, pode pintar Scarpa ou Rony. Com o Dudu, Bernard e Hulk. Muito elogiado pelo técnico Sampaoli. É o grande ídolo da torcida atleticana nessa grande final. A Itatiaia acompanhando tudo de perto. Enorme cobertura durante todo o dia. A Itatiaia na grande final da Copa Sul-Americana. Um abraço. No clima da decisão da Copa Sul-Americana, vamos para Assunção, no Paraguai. Ele chega com o Galo. Forte abraço. Cláudio Rezende. Um abraço. Acompanhando todos os detalhes do Galão da Massa nessa véspera de decisão, Copa Sul-Americana, título inédito na história do Atlético. Hoje teve treino pela manhã, pudemos acompanhar parte da atividade, o aquecimento. A ausência de Alan Franco ficou no hotel, ficou em tratamento intensivo durante todo o dia. O volante Patrick foi vetado, não vai poder participar do jogo com um problema muscular na coxa, mas o técnico Sampaoli se mostrou otimista na participação do volante atleticano entre os titulares neste sábado aqui em Assunção, no Paraguai. O técnico Sampaoli admitiu que se não tiver o Alan Franco, ele vai mudar um pouco a característica do time. E aí o favorito seria o Fausto Vera. Nas demais posições, ele encheu a bola do Hulk. A tendência é de que o Galo tenha o Hulk no comando do ataque para enfrentar o Lanús da Argentina. Tá aí a dúvida, a situação do Alan Franco e o Hulk no comando de ataque. Pode pintar nessa formação principal do Galo, jogo pesado de amanhã, Romano. É jogo importante, não é o Lanús, não é a equipe boba. E a Argentina, quando chega na final, a gente sabe que ele tenta se superar de todas as formas. Vai ser um jogo em que o Atlético terá que ser muito inteligente, terá que usar a seu favor a sua experiência, a experiência do seu elenco, o poderio técnico que a equipe tem e principalmente o Jorge Sampaoli para encontrar algumas soluções dentro do seu próprio elenco para as possíveis ausências. Tomara para o Atlético, tomara que o Alan Franco jogue. É o motorzinho do time, é um cara que consegue fazer a cobertura jogando no meio campo, que consegue jogar pelo lado direito como um falso lateral ali para surpreender o adversário. Tomara que ele jogue. Se não jogar, vai ser uma perda muito grande para esse time do Atlético. Por um jogo desse, como eu destaquei, pesado, não dá para questionar, né? Hulk no ataque. E principalmente depois do que o Sampaoli falou, né? Sim. O Sampaoli encheu a bola dele. Falou que tá retomando aquela velha forma e o negócio é o seguinte, deixa o Hulk perto do gol. Sim. Né? Porque o Hulk estava sendo isolado pelo lado, né? O Cuca fez muito isso, ele ainda não se encontrando. Bota a turma para correr para ele.
e vira pra ele e fala assim, ó, nós vamos correr pra você, mas você vai lá e decide. É pra resolver. É o Hulk nessa formação principal do Galo, caminha pra isso. É aquele negócio, eu sei que esses amistosos, principalmente agora, né, próximo de Copa do Mundo para seleções que estão classificadas, é importante, mas não deveria ser obrigatório, cara. Perto de uma decisão. Perto de uma decisão para amistoso, cara, que não vai, sabe, não vai acrescentar batatinha frita 1, 2, 3 na ficha do cara. Até porque ele é titular absoluto da seleção do Equador. E aí você corre o risco de perder um jogador importantíssimo, porque é o seguinte, a seleção não paga salário, não. Quem paga é o clube. Tem isso, né? Quem paga é o clube. Quem arca com o problema é o clube. Machucou na seleção. O tratamento é onde? É o clube que é obrigado a fazer o tratamento. Então assim, eu acho que nesse caso, deveria ser muito facultativo, tipo, ó, tá perto de uma decisão, preciso dele, não dá não. Mas tomara para o Atlético, né? Que ele possa recuperar. E o São Paulo não ia falar isso à toa, né? Eu acho que pelo menos ali metade do jogo ele consegue jogar. Vamos lá, o Sampaoli falou desse jogo, é decisão em partida única. E tem as diferenças. Não é mata-mata, é um jogo em campo neutro e que todos os cuidados precisam serem redobrados. O treinador argentino que esteve ao lado do Júnior Alonso na entrevista hoje aqui no estádio Defensores del Chaco, na prévia do jogo. Como você destacou, daí o Sampaoli que encheu a bola do Hulk, ô Romano. Impressionante. E foi interessante a fala do Sampaoli, porque ele mostrou justamente o que estava acontecendo com o Hulk, né? E às vezes a gente não se atenta pro fato de que jogador também é humano, né? A gente acha que jogador é máquina, né? O jogador também é humano. Sim. O jogador, ele tem problemas quando ele não tá rendendo dentro de campo, ele fica nervoso, ele fica irritadiço. O Hulk tava passando por isso, passando por uma situação e que foge muito da própria alçada, né? Porque futebol é coletivo, você precisa dos outros também, né? Se o time não tá rendendo, você também não vai render. Então, assim, o Sampaoli acertando o time do Atlético, e olha, com muitos problemas, muitas lesões de jogadores importantes como o Coelho, como o Lianco, e ele conseguindo aí acertar o time do Atlético, e aí o individual aparece. Simões, o que você está esperando desse jogo, dessa decisão de Copa Sul-Americana? Ô Cirilo, com toda sinceridade, eu espero o título do Atlético porque tem o melhor time. Não vai ser um jogo fácil, acho muito difícil, principalmente nesse cenário de final única, né? A gente nunca tem um jogo fácil, o aspecto psicológico, né, o emocional fica muito forte, porque qualquer falha pode ser fatal, mas de toda forma, eu acredito que um Galo motivado, um Galo querendo, vai fazer valer a sua maior técnica. E a gente não pode nunca desprezar Dudu, Hulk, Bernard, Arana, Scarpa, Alan Franco, que surge aí como uma dúvida, né? Alexander, que então quer dizer, o Atlético tem jogadores de uma qualidade muito elevada. E a expectativa é sempre que nesse tipo de jogo, esses caras façam a diferença, né? É essa a expectativa. E agora vamos à Assunção. Tem boletim chegando na turma do bate-bola. 30 graus a temperatura, o calor continua muito forte aqui em Assunção, no Paraguai, e eu exporta do estádio monumental, o estádio Defensores del Chaco, né, que é o estádio da grande final. Está tudo pronto aqui para receber amanhã Galo e Lanús, as torcidas brasileiras, os argentinos, e a gente acaba de sair da entrevista oficial da Conmebol da véspera do jogo com o técnico Jorge Sampaoli e também com o capitão do Galo. Tá em casa, o paraguaio Júnior Alonso. E eles falaram por cerca de meia hora com os jornalistas e algumas perguntas já tradicionais de véspera de jogo, Cirilo. Agora, a principal que eu tô ouvindo toda hora aqui, a pergunta que todo mundo quer saber, o Alan Franco, volante titular do Galo, vai pro jogo ou não vai? Logicamente que o Sampaoli foi questionado a respeito e eu senti um Sampaoli otimista. Hoje eu conversei também com algumas pessoas da diretoria do Atlético. Eu tive no treino do Galo pela manhã. Logicamente que quem vai definir é o médico.
Ele vai fazer um teste ainda amanhã, o Alan Franco, no dia do jogo, está fazendo trabalho intensivo, mas o Sampaoli explicou na entrevista há pouco o seguinte: Cirilo, Simões e amigos, não é um músculo primordial. Não é, por exemplo, o músculo posterior da coxa. Ô Simões, vamos avaliar essa possibilidade de presença e também a possibilidade de ausência. O que ganha o Atlético com o Alan Franco, o que perde o time sem Alan Franco, Simões? Ô Cirilo, ganha muito, né? O Alan Franco é o titular absoluto desse time do Atlético. Talvez concorra a melhor jogador de linha da temporada. É uma temporada muito irregular do Atlético, mas alguns que poderiam concorrer com ele, como o Lianco, como o Coelho, estão fora, então acaba que ficam prejudicados. O melhor é o Everson. O melhor jogador é o Everson. Eu acho que isso é uma segurança tremenda pro Galo nessa decisão contra o Lanús. Mas o Alan Franco, para exercer essa função, ele é muito superior ao cara que estaria mais próximo dele, que é o Fausto Vera. Né? Eu acho que não tem comparação. O Alan Franco foi conquistando esse espaço, esse lugar no time do Atlético, e é sim uma peça muito importante. Vamos ver se acontecer dele não poder jogar amanhã, como que o Sampaoli vai resolver essa questão. Eu acho que é realmente o Fausto Vera, inclusive o Ale e o João falavam isso mais cedo, acaba que é o cara que faz o primeiro volante, né? Não é a característica do Alexander e muito menos do Igor Gomes. Então eu acho que acaba que vai ser o Fausto Vera. E aí numa comparação de Alan Franco e Fausto Vera, existe uma distância entre os dois. Tomara que, se precisar, que o Vera entre e faça um grande jogo. Mas é uma baixa considerável por tudo que o Alan Franco representa nesse time do Atlético, nessa temporada do Galo. De volta, Cláudio. Até porque nesse cenário aí de otimismo que eu senti do Sampaoli, ele explicou que não é um músculo definitivo, um músculo primordial para um atleta. Ele tá com uma lesão no quadril. Então, como é um jogo da temporada, se fosse um jogo de meio de temporada, não iam arriscar com o Alan Franco. Se ele fizer esse teste e se tiver com a situação de dor definida, sem dor, eu creio que ele vai pro jogo. E até porque o Patrick, volante do Galo, ele sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa ontem. Já está vetado. O Atlético sequer vai tentar colocar o Patrick. São duas situações, né? O músculo, que é diferente, é um músculo mais complicado, músculo posterior, e o Patrick não é titular do time também, né? Como o Alan Franco. São duas situações, mas só para o torcedor ter uma ideia de que o Alan Franco não está vetado pelo Atlético e eles estão tentando fazer o máximo para que ele possa jogar. E eu tô com o Simões. Se ele não for pro jogo, Fausto Vera é o favorito. Jogador de confiança também do Sampaoli, foi titular em várias partidas, mas o próprio Sampaoli diz que muda a característica do time. E ele sabe disso, então ele espera até o último momento pelo Alan Franco. Em entrevistas recentes, o próprio Sampaoli lamentava, Cirilo, que o Atlético sem o Alan Franco, lá em Bragança Paulista, por exemplo, vem sofrendo gols, muitos gols nesses últimos jogos. E nos dois últimos ele não participou, porque estava em data FIFA. Então o Galo fazendo esse trabalho aí, o doutor Rodrigo Lasmar, com os fisioterapeutas do Atlético, trabalhando full time, né? Período integral, para colocar o Alan Franco em condições de jogo. Sentiu um Júnior Alonso ainda mais motivado, porque o Júnior Alonso está em casa. E ele é muito querido aqui, viu, Cirilo? Muito querido mesmo pela torcida paraguaia. Todo mundo que a gente pergunta, eles falam que ele tem um espírito guarani, que é o povo paraguaio aqui, é um espírito de luta. Então, o Júnior Alonso traz pro Atlético a torcida local, porque ele é um cara importante também na seleção, já joga há muitos anos aqui no Paraguai, né, na seleção paraguaia, e tem esse carinho da torcida. E o Júnior Alonso é um daqueles que estava no ano passado. E o Galo não tinha o Sampaoli como técnico, tinha o Milito. No ano passado o Galo acabou perdendo a final naquelas circunstâncias, tendo um jogador a mais durante todo o jogo. O volante do Botafogo, o Gregor, foi expulso com menos de 1 minuto de partida. Então, Júnior Alonso tem um sentimento do Hulk, sentimento do Everson, do Arana e de outros, né, que estavam no ano passado.
de que agora tem que dar para a torcida do Galo esse título inédito, que é o título da Copa Sul-Americana. Eu, inclusive, Cirilo, fechei a coletiva agora do Sampaoli, deixei para o fim a pergunta seguinte. Eu me lembro que ano passado o Milito falou que estava preparado para todas as possibilidades. Ele deu entrevista e falou, estou preparado para todas as possibilidades. Mas a gente viu um Atlético que ficou perdido depois da expulsão. Ficou com um a mais, não soube o que fazer e acabou perdendo o título para o Botafogo. O Sampaoli falou que o treinador tem a sua tática, tem a estratégia, mas precisa passar para os jogadores. Se tiver algo diferente assim no jogo, tem que corrigir rapidamente, tem que mexer no time. E, segundo ele, é igual o Sampaoli falou, viu, Cirilo? Quem dera a gente tenha um jogador a mais, já no início do jogo. Seria maravilhoso. Porque, principalmente com esse calorão aqui, jogar com um a mais. O Sampaoli, por exemplo, não tem medo dessa história se repetir. Porque o Galo teve alguns jogos aí, né? Com um jogador a mais e não conseguiu ganhar os jogos. Então ele está preparado, porque é um jogo só, é jogo único. Tem que se virar com qualquer coisa que aparecer durante os 90 minutos. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Informação que vem de BH dá conta de que Jorge Sampaoli indicou 3 atletas do Flamengo para o Galo de olho em 2026. 2 deles são conhecidos, já até tratamos por aqui, Bruno Henrique, atacante, e Alan, volante. Os dois, o Bruno Henrique é torcedor declarado do Atlético Mineiro, embora nunca tenha jogado no Galo. O Alan viveu um dos melhores momentos da sua carreira justamente no Atlético, antes da transferência para o Flamengo, onde nunca mais conseguiu jogar em alto nível. Também, de acordo com a imprensa mineira, o terceiro nome que estaria na mira de Sampaoli para 2026 é Everton Cebolinha, atacante que vive os últimos meses do seu contrato no Flamengo, e a tendência é que seja negociado em janeiro de 2026, a maior possibilidade de transferência para o Grêmio, clube com o qual ele tem excelente relação. Importante contar que o Atlético vai em busca de reforços para a próxima temporada, mas depende da capacidade de investimento do clube. Sampaoli foi contratado quando o Atlético vivia seu último dia da janela de transferências, ou seja, o treinador argentino não pôde contar com nenhum reforço. Para a próxima temporada, é bem natural que ele indique que queira uma reformulação bem grande no time. Fala, massa, hoje é um dia muito importante, hoje é final do Galão, hoje é final, pessoal, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, tá bom? O seu like ajuda demais o nosso canal a crescer, então já deixa o like e vamos tacar energia pro Galão. E para quem tá chegando agora, não fica de fora, se inscreva no canal e já ativa o sininho de notificações para você não ficar de fora de nada que o canal do Galão coloca para vocês aqui ficarem informados, tá bom? Esse canal aqui tem notícias todos os dias para vocês de domingo a domingo. Então, fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês no espaço de comentários, tá bom? Nós olhamos todos os comentários, fazemos de tudo para estar respondendo a todos. Vou ficando por aqui, um forte abraço, ansiosamente até esperar da hora da grande decisão do Galão. Eu dou 3-1 em cima do Lanús. E vocês? Qual o placar de vocês? Comenta aí. Valeu, Massa!